Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, primeiro episódio do MentorCast. E hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar sobre um assunto tão legal que é a gestão de pessoas, porque é um dos maiores desafios hoje, principalmente na área da saúde, né? Quando a gente fala aí em gestão. E nada mais justo do que esse primeiro podcast, a gente trazer uma pessoa mega especial, que tem 14 anos na área da saúde, tem 9 anos em gestão, já passou por cargos de liderança, de gerência, de coordenação e tem uma vasta experiência para compartilhar conosco aí a sua jornada. Palmas para ela, né, sócia? Enfermeira Thaisa Hack. Olá, grande pessoal! Grande presença, grande honra estar aqui com vocês. Nesse primeiro MentorCast, né, dessa empresa que eu já admiro muito, que eu já aprendo muito, né, só acompanhando as redes sociais, junto com os meus amigos, grandes amigos e colegas. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Ainda mais em estar falando com esse tema, né, que eu sou apaixonada e todo mundo sabe. E que é um desafio, né? Um grande desafio. Para todos. Para todos nós. Tari, conta para nós um pouco da tua trajetória, da tua jornada. Como é que foi? Como é que foi chegar até aqui? Então, né, gente, eu falo sempre que eu escolhi ser enfermeira, né? Nunca escolhi ser gestora, né? Não me formei enfermeira pensando em algum dia chegar a cargos de gestão. Mas a gestão me arrastou, né? Me puxou. Eu não tive escolha e não tenho, né, até hoje. E queria, né, continuar cuidando do meu paciente beira-leito, mas eu sempre falo que eu entendi que com a gestão eu consigo fazer diferença em muito mais vidas, em muito mais pessoas. Não somente no meu paciente que eu atendo a beira-leito, mas também em quem cuida do meu paciente, nas famílias que estão envolvidas, né, em outras áreas do hospital. Então, eu vi que eu poderia, né, que eu tinha um propósito muito maior que esse, sendo gestão, né, sendo gestora de pessoas. Então, eu sempre falo isso, a gestão me arrastou. E como assim a gestão me arrastou, né? As pessoas perguntam, como assim a gestão me arrastou? Para mim, não era o suficiente bater meu ponto, né? Eu queria mais, eu queria me envolver em grupos assistenciais, eu queria fazer uma entrega maior, eu queria me ajudar, a minha coordenadora, eu queria me envolver. E eu fui me envolvendo tanto que quando eu vi, eu já estava num cargo de gestão, né? Eu não posso dizer que eu me preparei para estar ali no meu primeiro cargo de gestão, né? Mas depois que eu estava ali, não foi fácil, né? Não é fácil. E eu tive que desenvolver muitas competências, várias competências depois de chegar a esse cargo, né? Mas eu acho que o principal, assim, é olhar para as pessoas, é cuidar das pessoas. A gente não consegue estar em cargo de gestão sem gostar de gente, né? Sem olhar para os olhos de gente. E eu acho que se tem algo, assim, que eu amo e me apaixonei, é isso. E a gente tá aqui falando disso hoje, né? De gestão de pessoas. De gente. De gente. A gente sempre fala, né, Tara? A gente já trabalhou juntas, né? E a gente se conheceu nessa trajetória, nessa jornada, em hospitais, em instituições. E quando a gente fala sobre gestão de pessoas, hoje é um diferencial. Todo gestor, toda liderança, todo enfermeiro, porque o enfermeiro já se forma um líder, né? Exatamente. Então, todo gestor tem que saber de pessoas. E que é o maior desafio hoje. E aí eu te pergunto, pensando na tua trajetória, na tua jornada, e uma coisa que tu sempre fala, a gestão me escolheu, né? Quando a gente fala sobre isso, quais os maiores desafios que tu teve durante essa trajetória? Eu acho que eu entrei no início, assim, em um conflito, né? Acho que um conflito pessoal, talvez não seja pessoal, também dentro das empresas, né? E eu olhava para o líder antigo, as pessoas me diziam, cara, o líder precisa ser durão, o líder precisa ser turrão, precisa ser engessado, precisa cascudo, precisa mostrar respeito. Cascudão. E dessa forma, eu não achei que eu conseguisse mobilizar pessoas, inspirar pessoas. Trazer as pessoas pro meu lado. E pra mim isso foi um desafio, assim, meu Deus, será que eu tenho que ser turrona? Como é que eu vou fazer pra ser turrona? Eu não sou turrona, né? Esse não é meu jeito. Como é que eu vou fazer pra engajar as pessoas nesse processo? E eu fui descobrindo, com o passar do tempo, que esse líder durão, daquele jeito, eu mando e tu obedece, ele não funciona mais. Ele não se mantém mais em cargos de gestão. E é o que a gente fala hoje, né? Chegar ali talvez é fácil, mas permanecer ali e fazer diferença no lugar que tu tá difícil. É aí que é o ponto, aí que é difícil. Exatamente. Hoje em dia, tu faz de tudo pra te manter onde tu chegou, né? É. O mais complicado no processo todo
né? É tu te manter lá. E tu te manter lá é o que tu faz lidando com as pessoas. Tu vai te Isso aí. manter dessa forma. Não é Isso pela aí. tua parte técnica, não é pela tua bagagem técnica. É como tu vai lidar com as pessoas e como vai lidar com as situações dentro do teu contexto geral. Exatamente. Né? E assim, né, Jonas, a parte técnica, ela é importante. Mas a parte técnica, a gente ensina. A gente chama aqui a pessoa e mostra, ensina, e tu estuda, tu lê. E é fácil, não é difícil. E a gente tem que ter. Mas assim, essa parte comportamental, essa parte de ter postura, de ser agregadora, de unir pessoas, de motivar, de inspirar, né, de influenciar pessoas, isso é o mais desafiador para um líder. E esse é o ponto, né? E hoje em dia é mais desafiador ainda. Por que aquele líder antigamente que mandava eu mando, tu obedece? Meu avô falava isso, né? Líder tem que mandar e aquele lá tem que obedecer. Por que não funciona mais? Porque essa nova geração, ela não vai mais se deixar ser mandada. Eu tenho um exemplo em casa disso, né? E eu sempre conto uma história, né? Que meu filho, ele tem 8 anos, fez agora, mas ele tinha uns 6 anos de idade. E eu lidando lá na gestão com meus técnicos de enfermagem, meus enfermeiros, nananã. E eu e meu marido de férias em casa, 15 dias. E o Rodrigo deixou um bigodão, assim, que ele sempre deixa um bigode. E quando ele foi voltar para o trabalho, a gente acostumou ele com aquele rosto, né? Barbudão. E ele foi voltar pro trabalho, tirou aquela barba, ficou com um rosto diferente. E o meu filho, pai, o que é isso? Por que tu tirou a tua barba, o teu bigode? E o Rodrigo, né, na maior das filho, o pai vai voltar pro trabalho amanhã. Na maior da ingenuidade. Não é legal o pai voltar, né, com essa barba, com esse bigode, né? O chefe do pai não vai gostar, a gente tem que ter uma boa apresentação pessoal e tudo mais. E o Daniel olhou pro Rodrigo e disse assim, pai, a cara é tua. O rosto é teu. O que o teu chefe tem a ver com o teu rosto? Gente, eu olhei pro Daniel e pensei, cara, eu tô criando um monstro, né? Tá igual meus técnicos. 8 anos dessa criatura. 8 anos. Tinha 6 na época. 6 anos. Tinha 6. E eu, gente, aquilo ali me caiu uma ficha, né? Porque a gente fala, às vezes, enquanto liderança, né? Ah, porque essa nova geração, ninguém quer nada com nada. As pessoas, né, entram no emprego, já saem do emprego. Não se vinculam a nada. Essa nova geração, gente, ela é assim. E a gente, como líder, vai ter que entender isso e inspirar essas pessoas. Porque eles querem ser inspirados. É como crianças em casa. Eu não consigo mais educar o meu filho como a minha mãe me educou. Me olhando e ela me olhava e eu ficava quieta. E baixa a cabeça. Exato. E em casa a gente conversa. Exato. Hoje em dia não é mais assim. Não, hoje em dia, o meu filho quer saber por que ele não pode fazer aquilo. Eu tenho que inspirar ele. Eu tenho que ser exemplo para ele. O acesso à tecnologia, o acesso à informação, ela está hoje diretamente proporcional à atitude dessa geração. É isso aí. Né? E a nossa geração não tinha esse alcance. Não. Eu vejo que as pessoas hoje costumam dizer assim, a culpa é essa nova geração, né? Porque a galera nova não é responsável, enfim. Mas se a gente for pensar, essa nova geração ela já é a maioria. Já é. A gente tem que se adaptar a esse novo mundo. E ela é a maioria esmagadora, né? Exatamente. A gente tem que buscar se desenvolver e se adaptar a essa nova realidade. Porque essa nova geração, muitas vezes o que acontece? Ela espera uma certificação. Né? Ela olha para ti e ela tem que enxergar que uma inspiração. Que tu tem competência para estar onde tu está. É isso aí. Por isso os questionamentos. É isso aí. Né? Então, assim, tanto é que tem pesquisas que dizem que essa nova geração vão ter várias profissões, de 5 a 7 profissões na vida, durante a jornada. Exato. O que faz diferença, gente, que eu noto muito, o líder, para estar ali, ele tem que inspirar, né? E as pessoas que estão ali junto contigo, elas têm que te olhar e dizer, cara, essa guria me inspira. Essa guria, eu quero ser que nem ela, eu quero pensar como ela vai me ajudar a me desenvolver. Ali eu vejo uma inspiração. Se não for assim, se eu chegar turrona, cara amarrada, não que quem tem a cara amarrada, não, mas assim, se eu não agregar aquela equipe, se eu não instigar o melhor deles, se eu não ensinar, se eu não tiver brilho no meu olho, se eu não for exemplo nas minhas ações, porque às vezes o líder vai lá e faz o maior discurso lindo do mundo. Mas as ações... E as ações dizem outras coisas, né, gente? É aquela velha situação que a gente fala, né, que se tu não acredita no que tu tá falando para as pessoas, como é que as pessoas vão acreditar em ti? Exato. As atitudes, né? Exatamente. Tu não acredita, se tu não faz essa parte de realmente tu dizer, não, eu acredito nisso e a gente vai seguir nessa linha. Quando as pessoas te enxergam dessa forma,
elas simplesmente tu inspira elas e elas acreditam em ti. Porque tu também acredita. Compra ideia, né? Tá? Compra ideia. E uma coisa que eu sempre falo e penso muito, por que será que as mulheres estão cada vez mais em cargos estratégicos de gestão, né? Nas empresas, coisas que a gente não via antigamente. Claro que ainda tem um longo caminho, né, para trilhar para a mulher, enfim, chegar no mesmo nível de quantidade de mulheres em cargos do que os homens. Mas se a gente for pensar, cada vez mais as mulheres estão em cargos altos, né, no mercado de trabalho. Por quê? Porque a mulher, ela consegue ter mais essa sensibilidade, ela consegue acolher mais o colaborador, ela consegue olhar no olho, ela consegue ser mais flexível e, ao mesmo tempo, cobrar, entregar. Pode falar. Ele tá em minoria aqui, né? Então Pode vamos falar. Pode falar. O espírito de vocês maternal é bem maior que o nosso. Tá bom, tá bom. Tá? E realmente é isso mesmo. E eu enxergo isso como um desenvolvimento. Realmente. A mulher vem crescendo em cargos de gestão, de coordenação, de gestão e de alta gestão. Exato. Exato. E isso não quer dizer que o homem esteja despreparado para isso. Não. É que o homem ele tem menos evolução comportamental que as mulheres. As mulheres evoluem, isso aí é fato, as mulheres evoluem e amadurecem antes que o homem. Isso tá ok, tá tudo certo. Só que hoje, a gestão que tu fala, aquela gestão antiga, né, baseada no eu mando e tu obedece, isso é enraizado no contexto masculino. Tu entende? Então, é bem mais difícil tu quebrar esse paradigma para um homem do que ser quebrado por uma mulher. Exatamente. E aí que tá o grande sucesso da coisa. Aí eu não te respondo isso porque não é uma resposta, mas é a minha percepção disso. Que a mulher ela está mais capacitada, mais qualificada para lidar com pessoas do que o homem. E os homens estão aprendendo com as mulheres. Eu vejo alguns CEOs que eu admiro e sigo... E vejo no LinkedIn, enfim, o que eu vejo? Eu vejo eles postando sobre isso. Eu vejo eles postando coisas exatamente sobre tu ter um bom coração, sobre tu saber acolher a dor do outro, sobre tu poder inspirar e ajudar. E isso me deixa muito feliz, porque assim, ó, a gente também aprende com os homens, né? Porque a gente também precisa, para te estar em cargos de gestão, tu tem que entender de números, tu tem que entregar resultados, tu tem que entregar, senão tu não te mantém, né? E isso também a gente aprende muito com eles, mas eles também estão aprendendo com a gente. E é um conjunto, né? Uma conexão, assim. Então, assim, eu fico muito feliz de ver as mulheres em altos cargos e fico muito feliz de ver homens em discursos falando sobre isso, né? E reconhecendo. E eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que essa parte aí de conhecimento técnico e comportamento, cada vez mais que tem que diminuir essa lacuna. E normalmente, homem aprende com a mulher e a mulher aprende com o homem. Isso. Por quê? É uma troca, né? Exatamente. E ruim é aquela pessoa que está em cargo de autogestão e não consegue ter esse insight, essa visão que eu tenho que aprender com aquela pessoa. Isso aí. E sabe que às vezes a gente pensa, né? E eu escuto líderes falando, né? Questionando sobre essa nova geração e sobre esse novo jeito de fazer gestão. Mas isso, gente, para nós líderes foi muito bom. Por quê? Porque eu acho que é muito mais cômodo tu mandar e uma pessoa obedecer. É muito mais cômodo. Tu não precisa fazer movimento. Mas isso instigou a gente em muita coisa. Instigou a gente a se comunicar melhor. Porque a gente precisa se comunicar melhor para a pessoa entender o que tu tá falando. Claro. Instigou a gente a se conhecer, né? Como é que eu posso inspirar uma pessoa se eu não sou inspiração nem para mim mesmo, se nem eu acredito no meu potencial, se nem eu sei quem eu sou, né? Quem é a Tharis? Qual é o meu propósito nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô nesse cargo? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto? Onde eu tenho que me desenvolver? E onde é o meu ponto alto, meu ponto forte? Eu sei hoje o que é. Mas pra gente se autoconhecer, a gente precisa passar por um processo de transformação interna que muitas vezes dói. E eu falo muito isso, assim, às vezes me convidam para dar palestras, eu falo isso em reuniões de equipe. O quanto é difícil a gente se autoconhecer. As pessoas preferem sempre olhar pro outro. Olhar pro marido, que tá errado, olhar pro filho, que tá desrespeitando, olhar pros funcionários, olhar pro chefe. O julgamento, né? O julgamento. E tu? Quais são os teus frutos nessa vida? Como é que tá o teu relacionamento com o teu filho? Tá ruim? Será que não tem nada a ver contigo? Isso?
Como é que tu tá? Qual é o teu exemplo que tu tá dando? Como é que tu tá te comunicando? Qual é o teu tempo com ele? Ah, porque meu marido... E como é que tá tu? Não olha pro marido, olha pra ti. É autorresponsabilidade, né, gente? Responsabilidade. Isso dói, porque quando a gente começa a olhar pra gente, a gente entra... Deixa eu fazer uma ressalva. Isso não dói. Dói muito. Vamos fazer assim, ó. Dói muito. É grande, grandão. Dinossauro. Dói muito. E essa dor, né, Thalissa, são poucas as pessoas que procuram esse desenvolvimento e topam passar por isso. Porque vamos combinar que é um processo extremamente desconfortável, né? Exatamente. E que muitas vezes isso prolonga pro resto da vida, porque a gente está sempre evoluindo e, né, num processo de desenvolvimento. Mas o que acontece hoje? As pessoas querem resultado do dia pro outro. Imediatismo, né? Exato. São muito imediatistas. A síndrome a área do da imediatismo. saúde é assim, né? Eu quero mudar, mas eu quero resultado para amanhã. Não, calma, só um pouquinho. Né? Vamos passar pelo processo. Não, mas o processo dói muito. Porque comportamento é dolorido, né? Não, olha só, eu quero a coisa... Pra ontem? Pra hoje? Não. Doer não é comigo. Exatamente. Eu não gosto de dor. Eu já comecei a me autoconhecer hoje, então amanhã eu já tenho que estar me conhecendo e já tenho que estar inspirando depois de amanhã. É um processo. Eu quero sentir dor só nessas 12 horas de agora até amanhã às 8. Não quero mais sentir dor. E é importante que a gente fale que esse processo, para te desenvolver uma competência, por exemplo, demora às vezes 1 ano. Esse processo é longo. E tu não desenvolve com plenitude, né? Tu desenvolve, né, aquela situação que fica mais, né, tranquilo com aquilo. Mas desenvolver mesmo, cara, eu acho que... Que aí muitas vezes a gente fala do propósito, né? Às vezes a gente foca tanto em ter uma coisa ou conseguir uma coisa, seja na área profissional ou seja na área pessoal, que a gente se esquece de viver a jornada, de apreciar o processo, de entender os aprendizados, o que eu posso mudar, o que falta, o que eu tenho que desenvolver. As pessoas esquecem. Porque quando tu chega lá, não é mais lá. Eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Quando tu tiver tal eterno coisa. Satisfeito. E eterno satisfeito. Não é mais aquilo lá. O ser humano é um eterno satisfeito. Não tem. Tu vai estar sempre satisfeito com o teu peso, com o teu cabelo, com a tua aparência. Tá sempre satisfeito com alguma coisa, com o teu emprego. Exato. Sempre satisfeito com alguma coisa. Sempre na busca. Buscando alguma coisa. E ok, né? Tá tudo ok, né, gente? Não, tudo ok, mas a gente precisa viver esse processo. E a gente precisa ser feliz durante esse processo. A gente precisa ser grato, exato, ao que a gente tem. E eu acho que isso é muito importante, né? E mostrar isso para os nossos liderados também, né? Isso. Que é um processo. Né? E para eles se enxergar, eu faço às vezes pesquisa de clima, conversa com as pessoas, e aí eles falam muito, porque a empresa não me possibilita, porque a empresa não me dá isso, porque a empresa não me dá aquilo, porque o meu líder, porque eu me candidatei a tal vaga e ninguém me deu um feedback, por que eu não tô naquela vaga? Beleza, eu acho que tu tem que ter um feedback, mas a questão é, tu tá preparado para esse feedback? O que tu tá fazendo para chegar nessa vaga que tu quer? Exato. Sabe que eu tive um exemplo assim, muito legal, que eu posso compartilhar de uma situação que eu cheguei numa empresa para trabalhar, numa das empresas que eu cheguei e trabalhei, enfim, e tinham colaboradores muito antigos, né? E aí eu olhei, eu precisava de uma pessoa para executar um cargo estratégico ali, enfim. E eu chamei uma pessoa de fora, olhei para toda a equipe, não enxerguei que tivesse alguém com potencial, esperei alguns meses, puxei uma pessoa de fora. E as pessoas se sentiram muito incomodadas com isso. E a enfermeira veio me comentar, olha, Thalissa, as pessoas estão incomodadas, eu acho que a gente precisa dar um feedback, eu também acho, vamos chamar a galera. Aí chamei essas meninas que estavam há muito tempo, e eu perguntei para elas, gurias, vocês se sentiram incomodadas, mas a minha pergunta para vocês é, quanto tempo vocês estão aqui? Thalissa, a gente tá aqui há 10 anos, há 8 anos, há 11 anos, por isso que a gente tá de cara, olha só, 11 anos, e eu simplesmente não galguei, não fui atrás desse cargo, E eu, é isso aí que eu quero dizer. O que tu fez de diferente até hoje, nesses 11 anos aqui dentro, que tu merecesse estar nesse lugar? Qual a ideia que tu deu? Qual o treinamento que tu propôs? O que tu colaborou? Desacomodou, entendeu? Tu foi atrás, tu buscou conhecimento, tu quis esse cara, não é só querer. A gente tem que fazer por onde. É que nem quando a Jade me perguntou como tu chegou na gestão. Me arrastaram pra gestão, mas eu não bati meu ponto e ia embora. Eu fazia muito mais. Eu entregava muito mais. Se um dia eu quero ser uma gerente, eu tenho que entregar como uma gerente, ter um perfil de gerente, ter um posicionamento de gerente, ter um conhecimento de gerente para alguém me enxergar e dizer, essa guria tem condições de estar nesse cargo. Senão, gente, eu não vou conseguir. E acreditar no modelo da empresa, né? Exato, comprar ideia, vestir a camisa.
né? Ser inspiração para as pessoas. E é isso, as pessoas estão acomodadas no mesmo lugar, né? Chorando sentadas, sem fazer o que tem que ser feito. Se uma vez eu escutei, faça o que tem que ser feito. Tá sofrendo? Cara, levanta cedo, bota tua roupa, vai fazer o que tem que ser feito. Toma teu café, escova teus dentes, bota um perfume, te arruma e vai fazer o que tem que ser feito. Não fica chorando, sabe? Ah, mas eu tô num dia ruim. Todo mundo tem um dia ruim. Coloca um cropped e reage. Essa é a tua dica. Coloca um cropped, joga o cabelo pro lado reage, e vai pra luta, minha reage. Não, mas isso que tu trouxe é muito legal, porque assim, vamos fazer um adeno nisso, né? Às vezes, a gente encontra profissionais, e principalmente na área da saúde, a gente já trabalhou e já vivenciou, né, juntas, inclusive. Vivemos numa pandemia em que muitos aprendizados a gente teve na gestão, na assistência, em tudo. Eu acho que todo mundo, né? Sim, com certeza. E aí, pensando nisso, muitas vezes o profissional se prepara para cargos como esse, tem habilidades técnicas, tem comportamentos, tem posicionamento, e mesmo assim não consegue. E aí vamos falar o seguinte, o que é que acontece? É porque eu não sou reconhecido? É porque a minha gestora não me reconhece? Eu nunca recebi uma oportunidade? O que é que acontece? E aí eu trago o seguinte, muitas vezes, ego versus humildade. É isso aí. A gente nos auto-se-sabota. Muitas vezes. Toda hora. Né? O tempo inteiro. De achar que a gente sabe tudo e que a gente tá pronto e preparado para assumir uma vaga, seja o que for. E será mesmo? E eu quero fazer um gancho para a Thalissa verdade, agora, nesse contexto que a Jade está comentando, né? Que tu já passou por coordenação, já passou por liderança, já passou por coordenação, já passou por gestão, né? E alta gestão. Já. Né? Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho de o que tu fez para chegar, e se tu achava que tu não tinha aquela impressão de não estar preparado para estar lá, o que tu fez para te manter lá, e o que tu buscou, né, tanto de parte técnica, quanto de parte de comportamento, quanto de desenvolvimento. Qual é a dica que tu fez para te manter, né, em cargos de liderança, coordenação, gestão e alta gestão neste meio tempo? Porque tu tá nesta área há muito tempo. Né? Então, eu entendo que tu estar há muito tempo neste contexto, tu tá te esforçando há muito tempo para permanecer nessa área. Eu falo muito para os meus alunos que quando tu te forma enfermeiro, tu não tem a opção de não ser líder. É verdade. Você te forma ninguém um líder. Te diz, não, tu vai, obrigatoriamente tu vai ser líder. E ninguém te ensina. Ninguém te ensina. E ninguém te fala assim, olha só, tu não precisa ser líder, tá? Tu vai ficar aqui. Não, tu já te formou, tu é líder. Tu é líder da tua equipe. Não interessa o âmbito, mas tu tem que... É verdade. Tu já sai impactando as pessoas. Isso. Ou tu vai ensinar, ou tu vai fazer escala, ou tu vai... Então, o que tu for fazer é situação de liderança. E isso a gente entende que é genuíno teu, tá? Isso a gente entende. Não tem o que tu... Essa malevolência que tu tem, eu não escolhi gestão escolheu. Não, isso aí é teu, filha. É teu, é genuíno teu. Tu nasceu com isso, tá tudo certo. Mas tu desenvolveu muita coisa, né? Não é por sorte, não tem. Nesse meio tempo, a sorte acompanha os bons. Tá? Então, nesse meio tempo não tem sorte. Tem sorte sim, mas tu trabalhou para ter sorte. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho de liderança, coordenação, gestão. O que a gente precisa para chegar lá? O que o recém-formado precisa? Sabe que isso é uma coisa bem interessante, assim, né? Porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas acham que sabem tudo, né? Não, eu não preciso desse treinamento, eu sei tudo. Não, eu não preciso disso, eu já sei isso. Eu sou enfermeiro. Gente, a gente está em constante aprendizado, não importa quantos mestrado, MBA, pós-graduação ou tempo de gestão. Se vem uma pessoa aqui me falar sobre higiene de mãos, que eu já escutei 200 vezes falar, ou mais que 200, eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa. E o aprendizado constante, eu acho que é a primeira coisa que existe no mundo, e a humildade. Porque para te aprender, tu tem que ser humilde. Né? Tu precisa ser humilde. E hoje eu enxergo muito, assim, na área da saúde,
uma briga de ego, sabe? As pessoas querem saber mais que o outro, querem falar mais que o outro, querem se mostrar mais que o outro. As pessoas não sabem dar um passo para trás e escutar, sabe? E escutar. Isso tudo eu tive que desenvolver também. Porque como vocês estão vendo, eu amo falar. Só que na liderança, na cargo de gestão, a gente precisa escutar. Tem sempre... Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Sempre falam isso. Rica analogia. Porque a gente precisa escutar mais. Aprender mais. Apesar de não usar. Mas o uso é... Né? E em conferências, congressos, estar atento ao que as pessoas falam pra ti, né? Receber feedback, aquele feedback dolorido. Eu já recebi quantos feedback doloridos, gente? De gestores, de grandes gestores. E aquilo às vezes dói. Tu escuta, tu sai dali, tu vai pra casa, tu deita no teu travesseiro e tu fica pensando, cara, isso tem sentido. Escuta, absorve e te transforma. Tem gente que escuta, e eu não sou assim. Eu sou muito melhor do que ela. Inclusive, ela é minha chefe, eu sou muito melhor que ela. Eu sei muito mais do que ela. É uma briga de ego, né? A equipe multi não consegue trabalhar junto porque médico não escuta enfermeiro. Enfermeiro, eu sei muito mais que aquele médico. Gente, juntos a gente vai fazer uma entrega muito melhor para aquele paciente. E é para isso que a gente tá aqui. Não é para brigar pelo nosso ego, nem pelo nosso orgulho, né? É pra gente poder entregar uma assistência melhor pro paciente. É pra gente poder ser feliz no nosso ambiente de trabalho. E eu vou criando espinhos por onde eu vou passando, ou eu vou criando flores por onde eu vou passando. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre vejo as pessoas, um exemplo básico que eu tenho, né? O RH sempre é uma pedrinha no nosso calçado quando a gente tá lá na gestão. O RH... E eu sempre tive uma excelente relação com o RH, né? E o primeiro embate que eu tenho sempre é conflito, né? A pessoa já vem aqui, acolhe, devolve de outra maneira, né? E devolve de outra maneira, ajuda a pessoa quando a pessoa te pede ajuda. No outro dia, a pessoa já vai... Se tu precisar de qualquer coisa, eu já precisei desligar funcionário no contrato, porque não estava entregando, eu me perdi no prazo, tinha 2 dias, e eu ligava pra menina do RH, e ela podia me dizer, não, desculpa aí, mas... Tu perdeu teu prazo, querida. Tu não. E ela me olhava porque eu já tinha quebrado várias pra ela. Tharissa, porque é pra ti, eu vou dar um jeito. E quantas vezes eu escutei isso na minha vida? Porque é pra ti, eu vou dar um jeito. Porque eu nunca nego nada. Eu ajudo todo mundo. Eu escuto todo mundo, eu aprendo com todo mundo. Humildade, gente. A gente precisa ser humilde, a gente precisa quebrar nosso ego, rasgar o nosso orgulho. Né? Tanto nas nossas relações pessoais, com o marido, com a esposa, com o filho. O meu filho, eu tenho alguns exemplos, assim. Ele me fala umas coisas, às vezes, que eu fico pensando, né? Ele, mãe, quando eu era pequeno, tu batia em mim, eu me lembro. E o filho, a mãe não sabia o que a mãe estava fazendo. A mãe nunca tinha estudado sobre educação positiva na vida, quando assim. eu era pequeno. Ele é grande, né? Agora é grandão, né? Eu me lembro que tu me dava uns tapas, que tu me colocava de castigo. Agora tu conversa comigo. E eu olho pra ele e diz, filho, desculpa. Desculpa, cara. A mamãe erra também, a mamãe é humana. E o meu marido me olha, Tharissa, ele é teu filho? Tu tá pedindo desculpa pro teu filho? Tu tá perdendo tua autoridade ou não? Meu filho tem que aprender que as pessoas erram. E que as pessoas precisam ser humildes e pedir desculpa e voltar atrás. Porque eu quero que ele seja assim. Eu quero que ele seja uma pessoa humilde. Quando ele bate na irmã dele, filho, tu vai pedir desculpa. Não vou, porque ele é o orgulho dentro dele. Claro, tu vai pedir desculpa. É o comportamento masculino, E das pessoas, humano. É assim, foi criado assim. E assim, ó, sobre o que tu perguntou, né, Jonas? A gente vai crescendo, né, de posição, assim, vai crescendo. Quando tu vê, tu tá numa posição estratégica. E isso é muito difícil, porque eu já tive lá na assistência, cuidando do paciente. E agora, por exemplo, eu posso estar numa posição, sei lá, CEO de um hospital. Eu não posso mais olhar lá para baixo. Lá onde eu tava, eu tenho que desenvolver pessoas para fazer aquilo que eu fazia. Eu tenho que desenvolver pessoas para executar o que eu executava. Entende? E isso é difícil. Quando tu tá numa posição mais estratégica, ainda é mais difícil ainda. Porque quanto mais tu desenvolve pessoas, mais o teu trabalho, mais tu entrega resultados. E hoje, a gente tá aqui falando sobre gestão de pessoas, acho que o maior desafio de qualquer gestor é isso. E uma vez eu escutei que o grande líder não é aquele que entrega mais, que trabalha mais. O grande líder é o que sabe fazer novos líderes. É o que sabe desenvolver mais pessoas. É o que sabe ter mais sucessores. E hoje eu vejo muitos líderes não ensinando o que sabem para não perder o seu cargo. Tem medo. Cara, quanto mais tu ensinar as pessoas, mais o teu trabalho vai ser visto, mais as pessoas vão te conhecer. Quanto mais tu ensinar pessoas a fazer o que tu tá fazendo, mais resultado lá na ponta tu vai entregar. E é isso. Eu sempre digo, eu brilho
Todos brilham, Exato. né? Porque ninguém trabalha sozinho, principalmente na nossa área. A minha equipe brilha e esse é o meu resultado. Exato. E geralmente o líder não pode brilhar. O coordenador não pode brilhar. Se ele brilhar, a equipe não tá brilhando. Então, o resultado ele já fica depreciado. Né? E é tudo eu, né? As pessoas dizem, porque eu fiz. nós fizemos. Uma Eu sou equipe coordenador, inteira. então eu fiz. Às vezes é mais importante a gente ficar com a razão Isso. pelo ego do que qualquer outra coisa. É isso que a gente nota. Nem muitas foca no vezes. resultado, só foca em ter razão. A gente só tem razão. Exato. É. E fica alimentando aquele Isso. sentimento. É que Exato. isso é uma roda viva, né? Tu vai alimentando aquilo vai te alimentando e retroalimenta, vai, E tu nunca vai. sai do lugar. E tu nunca sai do lugar. Exato. Aí não entende por que tu não sobe de cargo, por que tu não te ajeita. A grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria, né? Gente, que a gente tava conversando antes de gravar o podcast. E eu gosto muito de trazer o seguinte, eu aprendo todos os dias com toda e qualquer pessoa. Desde o Uber que eu pego dentro do carro, puxo o assunto, converso e eu tiro alguma coisa. Seja, enfim, qualquer coisa. E aí é que tá, né? A gente tem um viés do ego muito importante na nossa área. Porque muitas vezes o profissional ele só vai respeitar e ele só vai parar para ouvir o tempo dele se ele realmente encontrar alguma coisa que aquela pessoa tem algum fundamento. Ou a pessoa é mais velha, ou tem um currículo gigantesco. E na realidade não é assim. A gente aprende com todo mundo. Com todo mundo, é verdade. Eu digo pro Jonas, a gente aprende com os alunos de 16, 17 anos todos os dias. Eles dão um banho na gente quando fala de tecnologia. Exatamente. Tu Quando entende? fala de Instagram, TikTok, Exato. quando fala de YouTube, eles são... A gente não sabe, se sente inútil perto de uma pessoa dessas que já nasceu na área digital. Eu me sinto É verdade. um abobado, cara. Né? Eles sabem muito. Todas as pessoas têm algo para nos agregar, né? Mas é o que tu fala, é a humildade. O que faz a diferença de um profissional hoje é a humildade. Eu acho que é o primeiro pilar. Né? Eu tenho humildade até para me conhecer. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala sobre isso, de ego e humildade. De entender as minhas fragilidades, os meus pontos fortes, os meus débitos, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que desenvolver, e aquilo que realmente sou boa. E sabe, Jade, pra ti, a gente fala muito de comunicação hoje, né? Comunicação. Mas pra ti te comunicar bem, a primeira coisa que tu tem que ter é saber escutar. E pra te saber escutar, tu precisa ser humilde. Né? Isso é uma coisa leva a outra, né? Uma pessoa que não é humilde não consegue parar para escutar o outro. Né? E eu vejo muitos líderes hoje que tem, eu tô em muitos afazeres, a minha agenda tá cheia, eu não consigo parar para escutar. O que vai dar resultado no teu trabalho, no teu indicador que tu tem que entregar, no teu indicador, aquele que tu faz análise crítica lá no final do mês, que tu passa um tempão fazendo uma análise crítica, tentando explicar aquele resultado que não é bom, o que vai fazer aquele resultado ser melhor é tu escutar as pessoas. Eles é que estão na ponta. Eles é que sabem eles é que tem o segredinho do bolo, sabe? O segredinho, aquele que deixa o bolo bem saboroso, é eles é que te dão. Eu sempre digo, as soluções estão na ponta. E o quanto que é importante, gente. Vocês imaginam, uma coordenadora, uma gerente, tá? O quanto que é importante, eu vou ali conversar com a minha coordenadora. Ela parou, ela me olhou no olho, ela me escutou de verdade, sem mexer no celular, sem estar olhando o computador, sem estar olhando o e-mail. Ela me escutou. Esse é o verdadeiro acolhimento. É escutativa, né? E tu nem precisa falar nada, às vezes. Não, é só tu ouvir. Às vezes as pessoas só O querem verdadeiro ser acolhimento. ouvidas. É melhor que um salário... Claro que o salário faz parte, essas coisas fazem parte, a gente sabe disso, que há um déficit muito grande de salário, tudo mais, gestão de pessoas, turnover, tudo bem. Mas a receptividade das pessoas, principalmente do líder, que é encarado como uma pessoa quase que inatingível, né? Eu vou falar com a minha coordenação. Pra mim falar com a minha coordenação, eu tenho que... Marcar sei lá. Fazer uma missa de 7º dia pra falar com a coordenação. E aí tu fala 5 minutos... E ela 5 minutos olhando o celular, ou falando outra coisa, ou vendo uma coisa, ou falando com outra pessoa junto. E tu não tem 5 minutos de atenção daquela pessoa. É isso. É isso. E eu tenho uma teoria, que é muito minha, que eu criei na minha mente, assim. Que todas as pessoas precisam de 2 coisas para estarem engajadas no seu ambiente de trabalho, ou na sua casa, ou as pessoas precisam ser ouvidas e reconhecidas. Ouvidas e reconhecidas. Isso na nossa relação com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso subordinado, com o nosso líder. As pessoas precisam ser ouvidas.
né? A pessoa que não tem voz dentro de uma empresa, ela nunca vai se sentir pertencente àquela empresa, né? A minha líder me deu aqui um checklist para mim cumprir, que eu que vou executar. Mas ninguém me perguntou se aquilo ali faz sentido para mim. Ela simplesmente chegou no gabinete dela lá, ou na sala dela, fez aquilo ali e montou entregou. e te deu. E aí o teu tempo podia ser... O teu tempo de líder podia ser... Tu ia desenvolver uma pessoa, se tu dissesse, Jade, tu consegue fazer... O que tu acha da gente montar um checklist pra tal coisa? Qual é a tua percepção disso? Eu acho isso, eu acho aquilo. Tu me ajuda a fazer isso? Tu me ajuda? Vamos fazer junto? O que tu acha? A funcionalidade disso vai ser 100%. Cara, ela vai fazer, ela vai ver sentido, ela vai me entregar aquilo, ela vai se sentir pertencente àquele processo. Ela vai acreditar naquele processo. Acreditar, é isso aí. E é isso que não tem, as pessoas não fazem muito isso hoje. E reconhecimento, gente. Aí quando eu falo em reconhecimento, às vezes, Tharissa, mas eu não tenho tempo pra estar chamando uma criatura lá e me sentar e ficar 2 horas dando feedback. Não é isso. Reconhecimento é no pequeno. É passar pela pessoa, Jade, oi Jade, como tu tá bonita hoje, o teu cabelo, o que tu fez hoje? Ou como o teu box tá bem montado? Como o teu paciente tá direitinho? Como tu preparou bem essa medicação? Obrigada pelo teu empenho hoje, foi top. Gente, isso muda o dia de uma pessoa. É o que a gente fala dos feedbacks positivos, né? Porque quantos elogios tu dá por dia no teu dia de 24 horas? É isso aí. As pessoas precisam de elogio. É isso que nos motiva. É isso que faz sentido. É isso. A gente tá ali. A gente se sentir pertencente a uma organização ou a uma equipe. É isso. Né? E falta isso. Porque quando o Jonas traz a questão da escutativa, né? Quantas vezes e quantos gestores, a gente pode falar isso, e tu mais com propriedade, para dizer que a gestão em enfermagem tem que gostar de problema, né? Eu diria qualquer gestão tem que gostar de problema, né? Com certeza. E a gestão, tu tem 1000 coisas para fazer numa agenda. 1000 reuniões, indicadores, entregas, resultados, enfim, estratégia, né? E tu não tem tempo para parar para conversar. Mas esse é o tempo mais valioso. Esse é o tempo mais valioso. Porque sozinho, tu não entrega nada. Não entrega nada. Né? E essa é a diferença dos gestores hoje. É tu parar pra falta, ouvir. gente. E o que acontece hoje? Eu paro pra ouvir. Mas muitas vezes eu tô no celular, ou eu estou conversando contigo, olhando pra ti, mas pensando nas coisas que eu tenho pra fazer depois. E aí que tá o grande lance da coisa. E quem faz isso acha que o outro não percebe isso, cara. Claro que percebe, ele tá vendo que tu não tá nem dando bola. Tu tá escutando ele pra cumprir uma tabela, um protocolo. Então, eu vou escutar o fulano porque ele me procurou. É melhor tu falar assim, olha só, agora eu não posso, vem outra hora. Exato. Do que tu fazer isso. Exato. Porque aí tu tira todo e qualquer senso de pertencimento dessa pessoa. Simplesmente tu seca ela. E tu não cria conexão com as pessoas, né? Exato, conexão, né? Conexão é uma coisa que tá faltando tanto. As pessoas não se conectam mais, não se conversam mais, não tem mais a interação. Diálogo, né? Exato, diálogo. E aí falando, né, um pouquinho mais sobre isso, o impacto do líder, né, gente? Vamos falar assim, ó, o impacto do líder numa sociedade. Você que é liderança, você que lidera pessoas, não importa se é 2, se é 4, se é 300 pessoas. Eu já tive equipes de 300 pessoas e é muita gente. Qual o teu impacto na sociedade para isso? Quantas pessoas hoje estão sofrendo, né? E estão com depressão, burnout, né? Quantos funcionários nossos, né? Tomando medicações pesadíssimas, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da área da saúde, principalmente, sofrendo, né, com doenças psiquiátricas graves. E muitas vezes o líder está influenciando nisso. Né? E aí, assim, se eu tenho 300 pessoas, vamos dizer que uma porcentagem está doente mentalmente. O quanto que aquilo ali impacta na sociedade, aquela pessoa não vai trabalhar, não vai entregar. Aquela pessoa não vai ser produtiva dentro da casa dela. O que ela está fazendo com a família dela dentro de casa, se é uma mulher. Uma mulher, às vezes, é o esqueleto, né? É a coluna de uma casa, é quem organiza a vida dos filhos. O que ela está fazendo de entrega base, pro né? filho dela? Como é que ela está educando essas crianças? Como é que ela está cuidando da família dela? Ela vai no mercado, ela xinga a mulher do mercado. Eu falo isso sempre, né? Tu tá no trânsito, tu xinga o cara do trânsito. Porque a tua vida vira um horror. Por quê? Porque às vezes o líder te falou de uma forma errada. Né? Porque às vezes tu tá sofrendo uma agressão no trabalho. Né? E olha o quanto que isso é grave, gente. Quanto que um... Ação e reação, né? Porque vamos combinar que a gente tá muito atrasado em relação a isso, né?
a segurança psicológica. Exato, né? é isso aí. Saúde mental. A É gente isso. não fala muito sobre isso na área da saúde. E a gente precisa falar, até porque a gente passou por uma pandemia. E as pessoas estão muito doentes. E já tem estudos que falam que isso ainda vai se prolongar, que essas doenças psiquiátricas vão se prolongar por mais 3 a 5 anos, que ainda vai se intensificar, né? Numa curva mais alta Mais ainda. alta ainda. A negligência dessa situação, né, perante as lideranças, num geral, elas põem a equipe inteira dentro da terapia intensiva, na UTI, que eu falo, não na UTI trabalhar, Sim. na UTI ruim. Então a tua equipe inteira Tá doente. vai pra UTI, tá doente. E o líder, esse impacto o líder tem. Ele pode tanto colocar a equipe lá, quanto tirar a equipe de lá. Exato, ele pode tirar. É isso. E isso não custa nada. Não. Não custa nada. Às vezes a gente quer, porque a minha equipe precisa de salário. A tua equipe não precisa de salário. A tua equipe precisa de ti, cara. A tua equipe precisa de ti fazendo gestão junto com eles, precisa de ti olhando no olho. Eu já tive colaboradores que eu tava prestes a demitir, chamei pra conversar. E ela tava com a filha sofrendo abuso dentro de casa do padrasto. A filha que sofreu que tentativa de suicídio. Como é que tu quer que uma pessoa dessas tenha pertencimento e trabalhe da forma adequada? Tem como? Olha, desculpa, mas não tem como. Ah, não, mas tem que separar o pessoal do profissional. Gente, é uma pessoa só. É uma pessoa só. Tu é compartimentado, mas tu é uma pessoa só. Mas se o líder não tiver sensibilidade para entender que é uma pessoa só, e ter comunicação e escutar, saber escutar, ter uma escutativa e entender a causa. Eu sempre digo, sempre tem uma causa. Toda ação gera uma reação. Por que aquele profissional está tendo aquele tipo de comportamento? E vem tendo. Será que isso não tem a ver contigo? Será que tu, como líder, não podia impactar positivamente essa pessoa? Será que tu não conseguiria resgatar essa pessoa? Trocar é fácil. É que nem marido, né? Trocar é fácil. Será que não tá passando... Mas a gente pode resgatar aquele casamento, a gente pode resgatar aquele funcionário. E será que não tá passando por algum problema em casa? Exato, isso. Né? Então, assim, eu falo muito também nas palestras, quando falo do impacto na sociedade, né? Quando a gente fala dos feedbacks. A maioria dos líderes e gestores hoje não sabe dar um feedback. Não. Mas diz que sabe. Mas diz que sabe. E não quer aprender. Não, né? Não quer já aprender. sabe Não, que eu já quer sei. aprender. Não me ensinar a fazer isso, eu já sei. E pior, diz que sabe e sempre diz o seguinte, mas eu já dei 300.000 feedbacks pra ela. E nada adiantou. E nada adiantou. Será mesmo que foi assertivo? Tom de voz, a linguagem que tu utilizou, tu levou a pessoa pro cenário, tu fez ela refletir o que ela fez, tu entendeu a causa da raiz daquele problema? Jade, mas isso demora um tempão. Será? É a síndrome do imediatismo, né? Não é na hora. E aí, gente, a gente não pode ser hipócrita também, que tem pessoas que a gente tenta e não vai dar. Não adianta, tem pessoas que não vão te entregar, que não estão mais afim de estar ali, que tu pode ser o melhor líder do mundo, que ela vai sempre estar resistente ao que tu fala. Tá ok. Só que aí tu tem que ter coragem. Tu tem que ter coragem pra desligar essa pessoa e pra oferecer, eu digo pra ela, eu digo pras pessoas, né? Vamos colocar de volta no mercado de trabalho, porque isso talvez seja um avivamento pra essa pessoa. Essa é uma sábia frase, né? Vamos devolver ao mercado de trabalho. Tu não vai demitir uma pessoa, tu vai devolver ela pro mercado de trabalho. E aí, quando tu demite, a pessoa já sabia. Muitas pessoas, eu chamo às vezes pra desligar e elas me olham, tá, eu já sabia. Isso foi construído. Tu já me chamou quantas vezes pra conversar? E eu sei que eu não tava entregando. E às vezes a pessoa até quer isso. Isso é libertador, às vezes. Mas a gente precisa ter coragem. Isso. Né? Mas aí que eu acho importante a importância de um líder mentor, né? De conduzir esse profissional e fazer ele entender que ok, tá tudo certo, aquilo já não faz mais sentido pra ele estar ali. Ele não se sente mais pertencente. Então busca, e ele não sai com revolta, né, gente? Quantas sai com pessoas que eu desliguei já e que hoje são pessoas que me seguem, que comentam meus posts, que são pessoas... Thalissa, tu não sabe quanta diferença que tu fez naqueles feedbacks que tu me deu, de tu ter me desligado, eu fui atrás de novos desafios, eu me reposicionei, eu me libertei. Isso aí. A demissão, às vezes, ela é benéfica para o teu crescimento. Exato. Precisa disso para evoluir. Ou uma briga em casa, ou né, uma separação. Precisa disso para evoluir. É isso aí. Né? E pensar e te autoconhecer para isso acontecer. É necessário. É doído, mas todo o processo de evolução, de autoconhecimento, ele é muito doído. É muito doído. Uma demissão, ela pode causar a maior dor do mundo, mas tu retorna como...
Tu pode usar aquilo pra te transformar em uma Exatamente. pessoa melhor. Ou Tu te não. liberta e te transforma. Ou não. Isso depende muito de ti, né? Da tua alta responsabilidade. Aqui é Autoconhecimento. Aí aquele negócio falou da lei do retorno, né? Aí tu vai ver o que tu dá pro mundo te retornar. Exatamente. O que tu E planta, ela que nem a Thaís fala. né? Ela funciona, a lei do retorno. O que tu Lei do plantou? retorno, O que tu plantou? Plantou, então se plantou rosa, colheu rosa. Plantou espinho, colheu espinho. Tá Exato. tudo certo. Aí o autoconhecimento, aí tem que ver o que tá acontecendo contigo pra... E os gestores, né, Tari, tem muito essa responsabilidade de impactar a vida das pessoas que nem tu trouxe, né? Isso. Que eu trago de novo o feedback. Quantas pessoas a gente impacta num feedback ou negativo, construtivo, né, ou de desenvolvimento? Isso. Né? A gente pode impactar o resto da vida daquela pessoa. Tu entende? A gente pode transformar. Entende a responsabilidade, que é uma coisa que tu traz, né? Uhum. Diante de tantas vidas. E que isso impacta em todos os âmbitos da vida da pessoa. Por isso a importância de se desenvolver. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é entender de pessoas. Esse é um diferencial de um gestor. E o autoconhecimento também, ele te dá equilíbrio emocional, né? Que isso é um assunto que a gente pode ficar 3 horas falando. Mas vamos falar Isso é uma coisa assunto assim. de outro podcast. Outro podcast. Mas vamos só comentar uma coisa assim, ó. O que vai talvez te colocar no jogo é o teu conhecimento técnico, o teu posicionamento. Mas o que te vai mantém é o comportamento. Jogo. É tu ter muito equilíbrio emocional. E pra isso tem que ter autoconhecimento. Tem que te conhecer. A hora de calar. Esse não é o momento de eu falar. Exatamente. Aqui agora é o momento de eu falar porque eu tô bem. Hoje eu não tô bem. Tem reuniões que eu não tenho como fazer hoje. Mas eu tenho razão. Pega a tua razão, o teu ego, o teu orgulho pra nossa Então, na colinha bolsinha. e espera. O ego e o orgulho é o que mais detonam hoje. Eu assim, tenho acho. razão, beleza, tem razão, mas só que agora não é o momento de ter razão. É. Agora é o momento de definir alguma coisa. E a gente vai definir o que é melhor. Não é Mesmo sobre que ter tenha razão, né? Não é sobre ter razão. Não é sobre ter razão. Não é sobre estar certo ou estar errado. É ser o que é melhor agora. É. Isso eu entendo um pouco que é gestão bem mais significativa lá, né? Que tu tá fora, tá no Isso, planejamento. mais prática. Isso, tá no planejamento. E aí quando tu traz autoconhecimento, e falando de equilíbrio emocional, que dá um assunto de outro podcast, né? Mas a importância de entender os meus sentimentos e as minhas emoções. Né? Quando eu sinto aquela vontade, aquela ira, aquele ódio que sobe, que eu nem sei explicar o que é. É isso. Né? Ação e reação. Né? E eu não dá tempo de pensar. Né? Autocontrole. É o autocontrole. Mas para eu ter autocontrole, o que acontece? Eu tenho que me conhecer. Tem que Exato. te conhecer. Quais são os meus limites? Porque é muito sobre se permitir. Isso. Né? Se permitir que a pessoa me atinge. Às vezes é muito mais dela do que eu. Na grande maioria das vezes é mais dela do que o teu. E as pessoas têm muito... quero me defender, Exato. quero me justificar. Essa afirmação, né? A gente não tem que se defender e nem se justificar. Não. Gente, a Felicidade. vida justifica por nós, né? Então tem coisas que a gente te cala, dá um passo pra trás e deixa a vida corresponder pra ti. Deixa a vida... Tem coisas que tu precisa te posicionar, beleza. Mas assim, em situações de conflito, que tu vê que aquilo ali é um ego, eu consigo me conhecer. E a gente é humano. A gente tem o nosso ego. Só que a gente tem que rasgar ele, rasgar o orgulho, né? E pra isso é todo dia um desafio. Quando eu vejo que a situação tá indo pra um lado de que o meu ego tá ali, eu tô querendo ter razão, eu tô querendo me justificar, eu já dou um passo pra trás de cara. Isso aqui, Mas esse é autoconhecimento. Eu tô falando, o meu ego tá falando por mim, eu não sou assim, eu não quero mais ser assim. Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que quero aprender. Eu não vou discutir sobre isso, entende? E aí a vida fala por ti, porque no outro dia a pessoa que tu tá discutindo te reconhece e diz, cara, essa guria tem fundamento, entendeu? Do que se eu tivesse discutido. Eu encaro muito isso como arte da guerra, né? Tu fazer uma recuada estratégica, uma retirada estratégica, tu volta com muito mais... mais força, Tu mais dá um propriedade. passo pra trás e dá 2, 3 pra frente. Claro. É mais fácil, se der um só pra frente, fazendo um enfrentamento ou fazendo uma submissão, tu vai dar 2, 3 passos pra trás depois. Então, é complexo isso, né, até gente? tu entender isso, É complexo. não é legal. Mas o autoconhecimento te ajuda a encontrar estratégias e a controlar essas emoções. Por isso que um líder tem que ter autoconhecimento. Tem. Porque assim, né? Vamos combinar que gestão é só problema, né? Exato. Tem que amar problemas.
Pra quem quer a área da gestão, a gente já dá a dica. A gente tem que amar problemas. Aí vamos para aquela situação do o que não tem solução, solucionado está. E o problema que te trouxe agora, se tu resolver agora, é porque tá morrendo. Se não tá morrendo, calma, espera, pensa, oxigena o cérebro. E aí toma uma decisão. E na gestão, às vezes, as pessoas te colocam em situações de resolução agora. Tu tem que ter muita inteligência. Inicialmente, eu caía muito nisso, né? Vinha uma pessoa, Thalissa, eu preciso dessa resposta agora. E eu tava ali com 1000 coisas na minha frente. E eu pensava, eu tenho que dar essa resposta agora. Pá, dei a resposta. No outro dia, eu me arrependi. Claro. Tem coisas que tu não tem que dar resposta agora. Isso. Tem coisas que, olha só, espera que eu vou ver. Bota na tua listinha. Não pode Mas criar pressão. aí, eu vou fazer um adeno. Porque não é todo e qualquer profissional que sabe dizer não. O não é libertador, gente. O não eu tenho problema com isso, né? libertador. Eu tenho um problema grave. Eu não posso agora. O não é libertador. Mas amanhã sim. E eu tenho um problema de não saber dizer não. Então, isso pra mim é diário. Eu preciso sempre me autocontrolar. Porque tudo eu quero dizer sim, tudo eu quero ir, tu pode, posso, tu consegue, consigo. Só que às vezes tu diz tanto consigo que tu te torna ineficiente. Tu não entrega. Não entrega. Então, tu tem que ter tu tem que te organizar. E organização, pra mim, também é um desafio. Quem trabalhou comigo sabe, né? Organização pra mim é um desafio, dizer não pra mim é um desafio. Eu já conheço meus pontos fracos. Assim como eu conheço meus pontos fortes. É o autoconhecimento. Eu conheço meu ponto forte, conheço meu ponto fraco. Né? Então, eu consigo trabalhar no meio disso. Isso aqui, olhar minha agenda é um problema pra mim. Então, eu sei que a primeira coisa no dia que eu tenho que fazer é olhar minha agenda, me organizar, ser pontual, porque ser pontual pra mim é um problema. Né? Então, eu tenho que ser pontual. Eu sou uma gestora, eu não posso, né, deixar as pessoas esperando. Não pode te permitir. Exato. Esse tipo de situação. E eu já errei muito com isso. Então, assim, a gente erra e a gente aprende com esse erro. E eu acho que aí é que tá a gente se conhecer, né? Saber o ponto forte, saber o ponto fraco, exaltar o ponto forte, trabalhar o ponto fraco. Desenvolver. Isso aí, desenvolver e ir atrás. Desenvolver isso. Para depois entender de pessoas. Isso aí. Né? Sim. Porque quando a gente fala em entender de pessoas, eu preciso passar por um processo desse, entender aquilo que eu tenho que melhorar e desenvolver, buscar isso, porque isso é constante, é para sempre, é uma evolução, e aprender a desenvolver pessoas. Quanto mais a gente entender de pessoas, do perfil comportamental de cada pessoa, mais assertivo a gente é. Eu entender que cada profissional tem um ritmo diferente, é uma abordagem diferente. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Aquele cara que é focado em resultados, tem aquele cara que é mais influenciador e mais comunicativo. A minha abordagem vai ser diferente. Aquele cara que é focado em processos e planilhas e, né? E tudo mais. É isso aí. Em treinamentos e... É isso. E também aquele cara que é pessoas. E o quanto que isso é importante, né? Às vezes a gente demanda coisas, e eu também já errei muito com isso lá no início, para pessoas que não têm e nunca vão ter a competência de fazer aquilo. Né? Tem pessoas que nunca vão conseguir dar uma palestra, porque elas não conseguem, aquilo ali não é para elas. Tem pessoas que têm dificuldade em fazer uma planilha, em ter concentração. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me sentar muito tempo na frente do computador e ficar analisando, porque eu gosto de coisas que... Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ir pra frente. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer os meus colaboradores. O que eu vou delegar pra Jade, o que eu vou delegar pro Jonas. Eles são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Né? E quando eu delegar, eu preciso saber me comunicar. Comunicar... Importante. Eu quero que tu faça isso, isso e isso pra mim. Ou pra nós. O que tu acha? O que tu quer? O que tu pensa disso? Tu entendeu o que eu tô querendo? Faz a pessoa te falar de volta. Porque às vezes eu entreguei isso, Jade, eu quero isso pra daqui a 3 dias, tá bem? Daí chega o 3º dia, Jade, cadê? Quando ela me entrega, não é nada daquilo. Eu não tinha entendido tudo diferente. Aí o colaborador acha que tem que ter uma bola de cristal pra ver dentro da tua cabeça e dizer assim, ó, ai, Thalissa, deixa eu ver dentro da tua cabeça pra ver se é realmente do jeito que eu tô fazendo. Ô, Jonas, eu tenho mais uma estratégia, né? Eu peço as coisas para as pessoas e converso com as pessoas e eu anoto no meu caderninho. Então, se eu pedir pra Jade daqui a 5 dias, daqui a 2 dias eu vou perguntar pra ela. Jade, como é que tá aquela função que eu te pedi? Tu já tá fazendo? Ah, não tô. Ou já tô. Posso ver contigo? Como é que tá o andamento disso? Perfeito. Porque às vezes eu vou olhar... Acompanhar, delegar e acompanhar. E aí, é mais fácil eu pegar aquilo pra mim e fazer. Eu vou me sentar em 1 hora e vou resolver. Só que eu vou desenvolver ela pra fazer uma coisa. Eu vou desenvolvê-la, entende? É sobre desenvolver pessoas. E aí eu vou dizer, o que tu... E aí, eu já tive líderes que me olharam e disseram, Thalissa, isso aqui fica uma porcaria. Não.
O que tu acha? Será que não ficaria melhor se a gente fizesse isso e isso? O que tu acha? Qual a tua percepção? Às vezes a pessoa te diz uma coisa que tu nem tinha pensado. Sim, que tu não parou pra olhar. Exato. Né? Então, a isso é diferença responsabilidade entre tua, né? delegar e delargar, né? Não Isso. delarga. Tu delega e acompanha e conduz a pessoa até o que tu realmente precisa. Né? Esse perfil de comportamento é o plus, eu diria, né? Porque eu sempre gosto de trazer que a gente tem que buscar o que é de melhor no profissional. Que ele vai ser mais assertivo, ele vai te entregar os resultados. É o que ele faz de melhor. E as pessoas ficam mais felizes fazendo aquilo que elas gostam de fazer. Com certeza. Nem os filhos a gente pode educar igual, né, gente? Exato. Eu tenho 2 como. e eles são completamente diferentes. Se eu falo com o Daniel do mesmo jeito que eu falo com a Antônia, se eu falo com a Antônia do jeito que eu falo com o Daniel, a Antônia chora. Então eu não posso falar. Eu sei que com ela eu tenho que falar de um jeito, com ele de outro. Com ela eu educo de um jeito, com ela de outro. E a vida é assim. As pessoas são diferentes. Né? E a gente tem que entender isso como líder. É muito importante. E tu desenvolver esse time para uma liderança, para uma gestão, isso aí é primordial. Não tem como tu evoluir ou te manter no lugar que tu chegou sem ter esse desenvolvimento pessoal, né? Sem tu entender esse tempo das pessoas, né? É, isso aí. Tari, estamos chegando ao nosso fim. Passou tão rápido, pena, né, gente? viu? Pelo amor de Deus. Né? Olha só, eu sei que tu passou há pouco tempo por um processo de desenvolvimento, né? E aí, a pergunta pra gente encerrar. As dicas. Que dica tu daria Dicas. pra galera que está iniciando e quer um cargo de gestão e pra galera que já está num cargo de gestão? Eu acho que a gente falou muito aqui, eu acho que tá muito claro, assim, né? Mas eu gostaria de dar um pequeno exemplo, assim, que eu sempre falo também, né? Que há quase um ano atrás, ali maio de 2022, a Jade me convidou, na verdade me incomodou, porque ela queria fazer um coach comigo, né? E eu, cara, nunca fiz coach na minha vida. Porque ela quer fazer coach comigo, né? Não, mas tu tem que ser a pessoa, não sei o que. Tá, vamos então. Sentei no meio daquela turbulência toda de vida de marido, 2 filhos, trabalho. Que horas já? 18 horas. Eu, putz, na hora que eu vou pra casa, mas vamos lá, né? Minha amiga, né? Eu tenho que ajudar ela, né? Ela quer alguma coisa de mim, vou ajudar ela. E eu achando que eu ia ajudar ela, né, gente? Me sentei na frente dela. Muito boa essa história. Muito boa. Daí ela começou o tal do coach que eu não tinha ideia de o que era, né? E aí, o que tu quer na tua vida, Tharissa? E eu sabe quando tu tá num momento da tua vida que te falta respiração? Que tu tem tanta coisa, que tu tá tão cheia de carga que tu não sabe. Eu preciso de respirar. Eu disse pra ela, eu preciso de plenitude. Eu preciso de qualidade de vida. Não tem um lugar pra mim dormir aí? Que eu não uma caminha pra mim dormir aí, tu tem pra mim descansar 2 filhos pequenos. Ah, tá, não tem. Né, tu tava de mudança, né? Eu tava de mudança, me mudando pra minha casa nova, que era dos meus sonhos da vida. Daí ela começou a me encurralar, né, gente? Né? E eu disse dela, o que é plenitude? Escreve aí. E eu, plenitude, qualidade de vida, o que tu quer? Eu quero ter uma vida espiritual equilibrada, eu quero ter uma relação com Deus, né, eu tô me sentindo ruim com o meu corpo, eu gostaria de ter um exercício físico, eu tô comendo muito mal ao meio-dia, eu tô comendo, sabe, bolacha, qualquer coisa que me dão eu como, porque eu não consigo me programar. E ela começou, como que tu vai fazer isso? Como que tu vai fazer isso? Como que tu... Sabe quando uma pessoa te encurrala, assim, que tu te sente prensada numa parede, que, meu Deus... Para! Como assim? Para! O que essa guria tá doida, né? E eu comecei a escrever, eu me propus a isso, vou me acordar mais cedo, pra mim começar a fazer minha oração, fazer minha meditação, começar a fazer minha leitura, que eu amo ler, eu nunca mais tinha lido. Meu exercício físico, que horas que eu vou encontrar? Horas. Tá, mas tu quer fazer isso como? Me escreve aí qual dia, como é que tu vai fazer domingo, fazer teu calendário da semana. E eu, domingo, meu calendário da semana, nanana, bibibi, bababá. Escrevi tudo ali. Fui-me embora, um pouco com raiva, incomodada com aquela situação ali, sabe? De pensar, sabe? O que foi isso, né? Cheguei em casa, tem coisas que eu acho que é Deus que manda, né, gente? Caramba, foi isso. E aí eu peguei, fazendo minha mudança, peguei um negócio assim que eu achei um papel dentro da minha casa, numa mala. Em 2017, isso era 2022, e dizia assim, onde você quer estar daqui a 5 anos? E eu, há 5 anos atrás, 2017, 2022, vida espiritual, exercício físico, tempo de leitura, qualidade de vida. Gente, é igual uma coisa com a outra? O que é isso? O que eu vi com isso, né, gente? Aquilo ali me deu um start na minha mente, que não adianta todo ano eu fazer uma lista se eu não pensar como eu vou chegar lá. E a Jade, naquela 1 hora, ela me fez
eu virar uma chave na minha vida, né? Foi uma sessão de coaching, né, Jade? Porque as outras a gente não conseguiu marcar e eu não fiz. Mas aquilo ali fez uma diferença na minha vida, gente. E meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Não basta, gente, a gente se perguntar onde eu quero estar daqui a 5 anos. A gente tem que fazer por onde. A gente tem que levantar da nossa cadeirinha e fazer como eu quero fazer aquilo. Que horas que eu vou me acordar? Qual o tempo que eu vou para uma academia? Qual o tempo que eu vou ler? Qual o tempo que eu vou ter com meus filhos? Qual o tempo que eu vou trabalhar? O tempo que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Como é que tá a minha relação com as pessoas que eu amo? Como é que tá a minha espiritualidade? Qual o tempo que tu vai numa igreja? Qual o tempo que tu vai fazer a tua oração? A gente precisa escrever isso. E viver o propósito da gente. Dói. Eu queria dormir até mais tarde. Planejar e executar, né? Eu queria ficar sentada comendo pipoca, olhando Netflix. Mas o que eu vou ganhar com isso? Todo mundo quer fazer isso. Exato. Então, assim, ó, o que eu deixo de dica? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Vamos escrever isso, todo mundo escrever no papel. E como? O que tu tá fazendo hoje pra te conquistar o que tu quer amanhã? É isso. Porque eu posso querer muita coisa. Mas se tu não desenvolver algum método e não levantar, e não ir pra frente, e não ser protagonista na tua vida, tu não vai chegar a lugar nenhum. Atitude, é isso. É isso que é a virada, gente. Então, assim, pra quem quer ser gestor, ou pra quem quer ser enfermeiro, ou pra quem quer ser o que quiser, a gente tem que ser feliz na nossa vida. A gente tem que ser feliz. A gente tem que ter propósito. A gente tem que ser protagonista. A gente tem que ir pro jogo, ir pra pista, né? Parar de ficar comendo pipoca na arquibancada, né? E a situação vai doer. Vai doer. Mas vai com dor mesmo. Vai com dor mesmo. E assim, eu nunca agradeci a Jade, assim, publicamente, mas o quanto que isso fez diferença na minha vida, né? E foi uma sessãozinha só o quanto que fez impactou, diferença. Né? Que hoje eu me sinto melhor comigo mesmo, profissionalmente, com os meus filhos, com meu marido, com a minha casa, com o meu trabalho. Por quê? Porque eu saí da arquibancada e fui pra pista. É isso aí. Perfeito. Chora não. Chora não. Chora não. Como eu vou chorar Chora aqui. não, porque todo mundo vai chorar daqui um pouco. Chora não. Chora não. Gente, olha, eu acho que a gente nem precisa dizer mais nada, né? Porque a gente já estourou o nosso tempo. Já 3 minutos. E já deu tudo que tinha. acho que a Tharísia finalizou com chave de ouro. Eu acho que descobrir o nosso propósito é o primeiro passo, né, Thari? Pra gente seguir em frente. Porque a vida não é só trabalho. Não. Né? A gente tem vários papéis, vários âmbitos que a gente tem que desenvolver. E a gente tá nessa vida pra evoluir. É isso. E pra crescer. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso aí. É isso. Né? É isso. Essa é a dica. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso, com essa pessoa maravilhosa, que eu tenho maior admiração e inspiração por ela. Enfermeira Tharísia Raga. Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um imenso prazer. Obrigada. Sempre é. Sempre é.